Divaldo, como saber se um texto, por nós escrito de forma espontânea, sem parar, para pensar nas palavras, mas entendendo o que estava sendo escrito, como saber se é nosso, se é de algum espírito através da psicografia? Desde que a pessoa não haja programado o texto e escreva com celeridade, é óbvio que não vem do seu intelecto. Porque qualquer um de nós, para escrever qualquer texto, paramos para meditar. Retificamos as palavras, corrigimos a pontuação. Na psicografia, a ideia vem pronta. O médium, mesmo que tenha noção do que está escrevendo, ele não sabe nunca como vai terminar, porque não é elaboração sua. A esta percepção em que estamos lúcidos e escrevendo, chamamos de psicografia consciente. Noutras vezes, esse automatismo se faz tão rápido, tão lógico, que a gente percebe que a linguagem não é nossa, palavras que não são habituais, textos que nunca imaginamos. Parte a gente escreve com lucidez e parte a gente não tem ideia. Então, a terceira fase, em que a pessoa escreve automaticamente, sem ter ideia do que está escrevendo. Então, tanto pode escrever no sentido oposto, da direita para a esquerda, como pode escrever da esquerda para a direita, tradicionalmente. Então, a pessoa sabe que não é seu, porque cada um de nós conhece seu potencial. Eu sei quais são as minhas ideias, e se por acaso me chegam ideias com datas, com nomes que eu não tenho na minha memória, obviamente não são da minha memória orgânica, como disse o parapsicólogo indiano, Rabendra Banerjee, é da minha memória extracerebral. Ele estabeleceu que nós temos duas memórias, a memória genética, cérebro, e a memória paranormal, aquela que nós não sabemos que temos. Daí nós damos um salto quântico para determinados fenômenos psicológicos. Às vezes, nós temos um insight, isto é, descobrimos mentalmente uma coisa que nunca imaginamos. Outra vez, nós temos uma ideia e constatamos que é verdadeira. Ela não estava no nosso cérebro. Era uma ideia paranormal que nosso cérebro captou. Então, a psicografia é uma das melhores faculdades mediúnicas, porque depois de escrever, o médium pode ler com tranquilidade, analisar, corrigir os erros e ir melhorando na razão direta em que ele vai exercitando. É como aprender o piano, o violino ou um instrumento musical. Nós olhamos para a pauta, olhamos para o piano e conferimos o teclado. Então, nós vamos aprendendo a pauta. Chega um momento em que nós não precisamos mais da pauta porque memorizamos. E chega um momento que também não olhamos mais para o teclado porque a nossa memória é automática. Nenhum artista que olhe para o instrumento perceberá que, por acaso, ele tem o risco de errar, porque é tão automático que ele vai perfeitamente na nota musical que o piano, o violino, o instrumento que for, guarda no seu bojo. Assim também a psicografia. Começamos como quem engatinha, depois como quem escreve com celeridade e, por fim, como quem escreve sem pensar. É uma faculdade muito fácil. Ideal, reserve-se um horário que possa ser mantido. Por quê? Porque os espíritos bons são muito ocupados. Eles não podem estar à nossa disposição como capatazes da nossa vida. Então, no dia X, a hora Y, nós estabelecemos. Se vier, nós escrevemos. Se não vier, ótimo, porque muitas vezes eles não vêm para demonstrarem que não somos nós que escrevemos,
mas sim que é uma força estranha. Chico Xavier me falou que, na mediunidade poética, havia semanas que ele não conseguia psicografar uma frase, e noutras ele conseguia, em uma semana, psicografar um livro, sem que a mente houvesse trabalhado mais ou menos. Assim, a pessoa reserva determinado dia da semana, ora, para atrair os bons espíritos, tem uma vida moral saudável, para ser correspondida pelos que vêm. Porque uma pessoa vulgar, com a mente acostumada a palavras obscenas ou palavras repetitivas da linguagem popular, na hora que concentra, o inconsciente está cheio de vulgaridade. E como o inconsciente está em nós, primeiro ele sai, depois vem a inspiração. E o que é que sai? Saem baboseiras, saem promessas, saem coisas frívolas ou coisas mentirosas. Eu noto, por exemplo, entre nós, pessoas, a pessoa fala, mas isso é um diabo, porque esse demônio? Porque somente usam palavras vulgares. Eu aprendi a não usar a palavra vulgar, a falar o idioma corretamente. Por que tudo eu tenho que meter o diabo? É como o protestante. Ele chega e faz, porque Satanás vai tomar conta. Mas por que Satanás tem tanta preferência? É porque a gente parece com ele? Vamos mudar de província. Vamos falar de gentileza, de nobreza, vamos falar coisas elegantes, frases corretas. Há pessoas que são quase gagas, só sabem falar besteira, o termo que é uma verdadeira ofensa linguística. Mas aí muita gente diz assim, mas para que isso? É asseio moral. Como nós temos o asseio físico, também a boquinha deve ter um asseio moral. Não expressar palavras vulgares, porque todas elas têm correspondentes. Por exemplo, a palavra bem vulgar, que toda hora aparece na televisão. Quando eu vou assistir um filme e que o ator diz palavra vulgar, eu desligo. Eu digo, isso aqui eu já sei. Não precisa ele me dar um curso de pós-graduação, porque eu também já sei. Não seria ótimo se os atores, ao invés de dizerem palavras chulas, como uma que é muito comum, dissessem assim, poxa, que coisa! Mas eles dizem uma coisa bem vulgar, imunda, e a gente fica com a boca imunda. Muitas vezes a comida, isso é... E diz exatamente uma coisa com que parece. Qual é o prazer? Nós estamos no mundo para estética. Todo mundo penteia o cabelo, olha 40 vezes, 50, espicha quando ele é carrapicho, torna carrapicho quando ele é liso, para dar uma melhorada. Porque na questão moral, nós nos permitimos a vulgaridade. Por exemplo, se o espírito vem e escreve, por meu intermédio, uma coisa vulgar, nunca mais ele volta, porque eu não deixo. Porque cada espírito que vem nos transmite uma sensação. É semelhante ao odor de cada um de nós. Como é que o animal nos conhece e nos identifica? Através do odor. Por que as pessoas santas, os animais refugam? Daniel na cova dos leões. Na arena, muitos leões chegavam, olhavam para a pessoa e passavam. Porque a pessoa não exsuda um suor de natureza mental. Uma pessoa vulgar, a gente olha e vê que é vulgar. Aquele tipo meio largadão, meio vulgar. Não interessa. E nós estamos aqui para melhorar. É muito como dizer assim, nossa, a pessoa é humilde, está vestida humildemente, mas notou o asseio, notou que a roupa é remendada, notou os botões, e a gente vê uma pessoa com uma grife arrasada, nossa, parecia uma tábua vestida. Então, o que dá beleza na moda não é a roupa, a pessoa é que dá beleza ao vestido. Então, um dos maiores grifes de Paris diz o seguinte, a mulher elegante não precisa de um vestido caro, precisa de um vestido que apresente o corpo dela normalmente. Porque a pessoa sabe que o outro é rico. E não é isso que se quer apresentar a elegância. Então, às vezes, o vestido é liso,
mas tem uma rosa, apenas uma rosa. No entanto, tem outros que a pessoa bota 30 cordões de ouro, 2 pulseiras de ouro e não sei quantos cintos, a gente olha, uma vitrine de loja. Então, aquela vitrine está se exibindo. Fica horrível. E outras, assim, bem simples, com uma peça que lhe cai muito bem. O homem também. O bom nó de gravata, agora que não usa mais gravata, a gola bem passada a ferro, agora aquela gota parecendo que teve gota de gota, enrolada e acabada, a gente olha assim, olá, e vê que a pessoa é descuidada. Daí vamos cuidar também da nossa linguagem. Eu tenho uma amiga que ela fala tanto o nome do diabo, desgraça e miséria, sem necessidade. Aonde foi um dia miserável. Eu estava assim, me aconteceu logo uma desgraça. Me aconteceu uma coisa desagradável. Hoje foi um dia difícil. Por que foi um dia miserável? Miserável era se a pessoa ficasse engasgada e morresse engasgada. Mas não, teve apenas uma contradade assim, puxa, nossa, eu tive um momento tão desagradável, mas já superei. A gente acha graça. Agora veio outro, diz um palavrão desse tamanho, eu fecho logo a cara. E a pessoa diz assim, alguma coisa, isso que você está dizendo eu já sei. Não precisa aprender não, porque eu já sei. Para desarmar a pessoa de propósito. Porque também é falta de respeito à minha pessoa. Eu não dou margem. Agora, se eu dou margem, então eu vejo uma pessoa acabada, eu digo assim, hoje o dia foi difícil, hein? Eu tive muitos problemas. E a gente tem uma conversa saudável. Daí, na mediunidade, vamos melhorar a nossa mente, porque o Espírito usa o que nós temos na mente. Daí o analfabeto tem muita dificuldade, porque não tem no seu inconsciente gravada a palavra. E ele mesmo se surpreende. Joana de Ângeles, quando escreve, eu leio, e depois eu vou ver no dicionário algumas palavras, que eu sei o que é, mas ela colocou de uma forma que mudou completamente o sentido. Para dar um exemplo, ela hoje escreveu uma página e dizia assim, e os anos se dobraram suavemente uns sobre os outros. Eu, então, digo, acho que ela se enganou. E os anos se dobraram. Não é verdade? Se dobraram. Não, tem o verbo dobar. Dobar quer dizer arrasar, desmanchar, confundir, atrapalhar. Aí eu fui dar uma olhadinha, ela estava certa, eu estava errada. Os anos não se dobraram, não. Eles se dobraram, eles se modificaram. E digo assim, essa não foi eu que escrevi, porque nem eu sabia. Daí a mediunidade é uma bênção. Experimente, não tenha esse charme. Eu tenho muito medo. Medo de quê? Porque tem medo, não deixa de acontecer. Quanto mais medo, mais acontece. Então, nós todos somos mais ou menos adultos. Ter medo de espírito está fora de moda. A gente não tem medo de bomba atômica, vai ter medo de espírito. Daí a mediunidade é uma benção. A mediunidade, veja, Joana de Ângeles escreveu em 1894. A dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Eu digo, nossa, se a dor é um presente, o que é que realmente ele oferece de bom para a gente? Então fui pensar, e a dor é um presente porque nos livra do mal e nos evita cair em tentações e perturbações. Obrigado, Divaldo.